Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor, moral, social ou político sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca, vamos lá pôr o direito às claras. O ano letivo 2023 e 2024 ainda mal terminou e as escolas já estão a notificar os encarregados de educação das novas propinas. E na maioria dos casos, com aumentos. Vamos lá então ver o que o legislador diz sobre este assunto. Primeiro começar por dizer-vos que a legislação que eu vou usar como base não se aplica às escolas públicas. As escolas inteiramente públicas têm um tratamento distinto e o valor das propinas é fixado pelo Ministério da Educação. O diploma legal que eu vou usar é o regime aplicável às escolas privadas e público-privadas, quer de ensino primário, pré-escolar, secundário e ainda as escolas de ensino estrangeiro. Em primeiro lugar, as escolas, para funcionarem, têm de submeter um processo de aprovação ao Ministério da Educação, onde consta já uma proposta inicial de propinas, taxas e emolamentos a aplicar. Portanto, já previamente ao seu funcionamento, o Ministério da Educação tem uma palavra a dizer sobre o início de funcionamento da escola e os valores que a escola quer eventualmente aplicar logo de início. O regime que eu vos falei, no artigo 34, trata diretamente a matéria das propinas, taxas e emolamentos aplicáveis às escolas. E é aqui que nós vamos buscar a informação necessária para esta questão de como as escolas podem eventualmente ajustar as propinas que foram previamente aprovadas quando submetem este processo de aprovação ao Ministério da Educação. Desde logo, há uma proibição de indexação das propinas à moeda estrangeira. Portanto, aquilo que é prática comum na maioria das escolas, principalmente nas escolas de ensino estrangeiro, de indexar os preços, portanto, os preços serem fixados numa moeda estrangeira, em regra o dólar norte-americano, e depois irem vendo como estão as taxas de câmbio e os pais vão pagando em kwanzas, mas sempre por referência a este valor em dólares, é proibido. Não podem as escolas fazer indexação das propinas, das taxas de emolamentos a moedas estrangeiras, seja ela dólares ou outra qualquer. No mesmo artigo 34, lemos que qualquer ajuste que a escola queira fazer a estas três variantes, portanto, propinas, taxas e emolamentos, deve ser comunicado com 3 meses de antecedência ao Ministério das Finanças para aprovação. Mais do que isso, o número 5 deste artigo 34 diz que os valores referentes ao pagamento mensal das propinas e demais encargos vigoram por um período de 3 anos. Da interpretação destas normas, parece resultar que só pode haver um ajuste de propinas, taxas e emolamentos de 3 em 3 anos e, havendo um ajuste, deve ser previamente submetida à aprovação do Ministério das Finanças. Mas não é bem assim. O decreto executivo conjunto 187/23 de 1 de setembro vem trazer aqui um regime que traz uma ressalva a esta regra de ajuste de 3 em 3 anos com prévia autorização do Ministério das Finanças. O que diz este decreto é que os valores das propinas e emolamentos cobrados pelas instituições privadas ou público-privadas de educação e ensino podem ser ajustados anualmente até o limite da taxa de inflação. Taxa de inflação qual? Homóloga do mês de maio e publicada naturalmente pelo Instituto Nacional de Estatísticas. E neste caso, este decreto executivo conjunto dispensa a pré-aprovação do Ministério das Finanças. Então, como é que ficamos? Temos no regime uma regra que diz que as propinas devem vigorar por 3 anos, portanto, retiramos daqui que qualquer ajuste, qualquer aumento, qualquer modificação nestas propinas devem ser feitas só após 3 anos. E depois temos uma regra que diz que quando houver necessidade de reajustar, temos que submeter à aprovação do Ministério das Finanças para pré-aprovação. E depois temos este decreto conjunto que diz, atenção, pode ser feito anualmente com o limite da taxa de inflação referente ao mês de maio e sem a aprovação do Ministério das Finanças. Então, que interpretação é que nós devemos fazer da conjugação destes diplomas? Eu diria que a interpretação que temos de fazer é, em princípio, as propinas, taxas e emolamentos das escolas devem ser fixas durante
3 anos. Nesses 3 anos, se as escolas pretenderem fazer ajustes superiores à taxa de inflação referente ao mês de maio, então devem submeter uma pré-aprovação do Ministério das Finanças. Se eventualmente o ajuste for anual, portanto referente a cada ano civil escolar, se este ajuste for anual e for até o limite da taxa de inflação, então dispensa-se esta pré-aprovação do Ministério das Finanças e afaste-se essa regra de que as propinas, taxas e emolumentos devem ser fixas durante 3 anos. Uma outra questão que me tem sido colocada em relação aos funcionamentos das escolas e as taxas e propinas é se é lícito as escolas exigirem um pagamento antecipado. A maioria das escolas até o pagamento não é mensal e sim ou trimestral ou semestral. Em alguns casos até quando a pessoa pretende pagar a anuidade tem algum desconto. Então a pergunta que me chega muitas vezes é lícito as escolas cobrarem? Na verdade, o que as escolas nos prestam é um serviço e em regra o serviço é pago depois de ser prestado. Esta é a regra. Mas o próprio legislador, neste decreto presidencial 37/23, que regula o regime das escolas, vem abrir uma porta para as partes anteciparem, as partes acordarem na antecipação do pagamento das taxas, propinas e emolumentos. E nós vimos dizer, mas não há acordo nenhum, as escolas impõem. Não é bem assim. As escolas têm as suas regras e nós, quando inscrevemos os filhos nas escolas e eventualmente aceitamos as condições das escolas, estamos a entrar em um acordo com aquilo que são as propostas que a escola nos põe para termos lá os filhos a estudar. Portanto, ao aceitarmos aquilo que a escola nos põe em cima da mesa, dizendo, olha, o pagamento é trimestral e é adiantado, nós estamos a concordar, nós estamos a acordar o pagamento antecipado em detrimento daquilo que seria a regra, que seria primeiro vocês prestam o serviço, ou seja, primeiro dão as aulas todas e no fim do mês eu pago. Portanto, o próprio legislador abre a porta e nós, ao aceitarmos inscrever, portanto, ao inscrevermos os nossos filhos, onde já sabemos que o pagamento é antecipado, concordamos, acordamos com a escola o pagamento antecipado. A vossa opinião é sempre muito importante para mim. Mandem sugestões como têm feito, coloquem as vossas dúvidas, o feedback sobre o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso mudar, o que é que vocês gostariam de ver tratado na página. Eu sou a Zaida Madfaneca e este é o Direito às Claras.